Irmãos, nesta noite queremos retomar o ensinamento da palavra de Deus e depois vamos voltar a orar juntos. Vamos pedir a Deus nesta noite por aqueles irmãos que estão doentes, que são vários, as famílias inteiras que estão a sofrer qualquer infecção viral, talvez, ou algo assim. Sabemos, como também partilhávamos ontem, que isto faz parte destes tempos, né? São tempos de doenças, são tempos em que, lamentavelmente, a saúde não está a melhorar, está a piorar na sociedade, no mundo inteiro. Mais cedo falava com um irmão sobre que em outros países está a acontecer também isto, que há hospitais lotados. E sabemos, irmãos, que é cumprimento da palavra de Deus, do que foi anunciado por Cristo mesmo para estes dias finais. Mas ainda assim podemos clamar ao Senhor e podemos pedir da sua misericórdia, da sua graça, e que Ele, pronto, cure, que Ele liberte aqueles irmãos que estão a sofrer com qualquer doença, porque sabemos que isto prejudica de muitas maneiras, né? Assim que logo vamos ter um tempo de oração também pelos nossos irmãos doentes. Mas isto tudo, irmãos, somente serve, ou uma das coisas que faz é que lembremos que a salvação é o maior e é o mais importante. Porque neste mundo vamos ter estes problemas, vamos ter aflição, aflições em plural, mas há uma salvação e há uma relação com Deus, irmãos, que ninguém pode tirar-nos. Nada nem ninguém nos poderá afastar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. É por isso que queremos novamente falar em salvação nesta noite. Começamos há 2 semanas com este tema e falamos em pelo menos 4 ensinos, portanto este seria o segundo dos 4, pode ser que sejam 5, irmãos, porque às vezes eu não consigo terminar com aquilo que pensava terminar numa sessão como esta. Eu prefiro ir mais devagar e que o conceito, a ideia fique bem colada, bem assentada e não deixar, irmãos, algo assim solto e que a igreja não compreenda. No entanto, estamos a falar de assuntos muito básicos, neste caso a salvação, é algo que ensinamos no nível 1 da nossa escola de discipulado, com a diferença que aqui vamos mais profundo, vamos um bocado mais lento também, devagar, como dizia. Há 2 semanas, irmãos, eu corri um pequeno teste, eu li uma escritura e perguntei onde é que ela estava, e por aí alguém respondeu, e respondeu certamente, né? Aquela foi Atos 2:38, e baseados nela, falamos da necessidade da salvação, o porquê da salvação, porquê é que o ser humano, o homem, precisa da salvação. A segunda leitura que tomamos foi Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que falam deste assunto da salvação versus as obras, sim? E dizíamos que não é por obras, que a salvação é pela graça de Deus. Esses foram os 2 grandes temas que tocamos então naquela primeira ocasião. E hoje queremos falar da fé, mas não qualquer tipo de fé, mas a fé salvadora. E é também o motivo pelo qual queremos orar mais nesta noite. Se há algo que devemos pedir a Deus, irmãos, e não apenas numa reunião como esta, mas todos os dias e em todas as nossas orações, é fé. Essa foi a oração dos discípulos, sim, essa foi a oração daquele homem cujo filho estava gravemente doente, sim. Todos eles, e eu estou seguro que muitos mais, pediram a Deus por um
acréscimo de fé. Aleluia. Alguém diga nesta noite: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Por que é importante, irmãos, isto? Pronto, simplesmente porque sem fé, e aqui vem outro texto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E vou pedir que, se alguém sabe onde é que esse versículo se encontra, escreva aí no nosso chat do Zoom a referência, sim. Eu vou somente dar uma pista, e é que o nome do livro começa com H, tá bom? Sem fé, novamente, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ainda ninguém comentou, ninguém escreveu onde é que esse versículo se encontra. Espero que alguém consiga. Muito bem, irmão Pablo, glória a Deus. Obrigado. Hebreus 11, 6. Irmãos, começo por dizer que não há mérito na fé em si mesma. Não há mérito na fé em si mesma, pois a salvação pela fé, que é do que estamos a falar, seria meramente um meio do homem salvar a si mesmo. Né? Portanto, de quem é o mérito? Sim, de Jesus, né? A eficácia da fé radica, consiste precisamente nisso, que não é nossa, que a fé é um presente de Jesus e também um resultado da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, como temos vindo a falar nos últimos dias. Fé é um dom de Deus, algo que Ele coloca na nossa vida e que se constitui num meio de salvação. Fé é aquilo que nos permite, mais do que tudo, crer na palavra de Deus. O primeiro alvo, o primeiro propósito da fé é esse: crer na palavra de Deus e, portanto, crer em Deus, quem escreveu a sua palavra, quem inspirou a sua palavra. E quando cremos em Deus e na sua palavra, então é que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o protagonista, é o centro da palavra. Sim, como é dito em Discipulado 1, a palavra é o Espírito de Deus escrito em letras, e Jesus Cristo é a palavra viva, é o Logos, é o Verbo de Deus. E quando cremos em Jesus Cristo, produto de crer em Deus, produto de crer na sua palavra, então recebemos o Evangelho, que está incluído na palavra e que consiste nas boas novas, nas boas notícias de salvação. Aleluia. Vou insistir com esta relação de coisas porque é muito importante. Dito de outra maneira, também podemos dizer que crer em Jesus inclui crer na sua palavra. Se tu falares com pessoas que não são cristãs, que não pertencem à nossa fé, provavelmente vão dizer-te: eu creio em Jesus, eu sei que Ele existiu, que Ele esteve aqui. Mesmo os muçulmanos creem em Jesus, os budistas creem em Jesus, pelo menos publicamente o reconhecem, mas é uma fé errada. A fé deles está errada, porque crer em Jesus verdadeiramente, ter fé em Jesus realmente,
inclui crer na sua palavra. Amém? E crer na palavra de Deus, na palavra de Jesus, inclui a obediência. Sim? Porque fé, como também ensinamos no discipulado, é mais do que um consentimento mental, do que um exercício intelectual. Sim? É muito mais, inclusive, do que cantar ou confessar publicamente que somos cristãos, que cremos em Jesus, como muitos o fazem. Estamos a falar da fé que é para a salvação, da fé que nos irá levar para o reino dos céus. E esta fé, meus irmãos, inclui confiança, sim? Inclui dependência de Deus. Vocês já me têm ouvido dizer imensas vezes, que ser um cristão é depender de Deus. É uma definição da qual eu gosto muito. Basicamente é o que nos define, o que nos caracteriza. Dependemos de Deus. Fé, obediência, inclui compromisso, ou comprometimento, como também se diz. Inclui apropriação, sim, de todas estas coisas das quais estamos a falar, da palavra de Deus, das promessas de Deus, do evangelho de Deus. E, é claro, inclui aplicação, ou o que um dos apóstolos, o apóstolo Tiago, chamou de colocar em obra, de obedecer praticamente, sim. Isso é aplicar a palavra. Portanto, se vamos ser salvos, se vamos a ir com Cristo no levantamento da igreja, nós não podemos, como digo, ser dicótomos, ter como uma espécie de loucura, sim. Estou à procura de uma palavra, vai vir, em qualquer momento vai chegar, em que, por uma parte, temos fé, mas por outra parte, não obedecemos a palavra. E foi por isso, irmãos, que Jesus Cristo, em mais de uma ocasião, declarou que não por dizer Senhor, Senhor, alguém vai ir para o céu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, disse Jesus. Sim? Porque o que fazemos muitas vezes, irmãos, separamos a fé da obediência, mas são inseparáveis, não podemos fazê-lo, sim? Isto é tão importante, irmãos, que, como temos dito no começo, se nós deixamos de obedecer, automaticamente, irmãos, nós perdemos a salvação, porque não há salvação sem obediência. Quantos é que podem dizer amém nesta noite? Quantos é que podem agradecer ao Senhor pela doutrina apostólica? Então, irmãos, a obediência à palavra de Deus é absolutamente necessária para a salvação. Podemos mencionar muitas escrituras nos evangelhos, nas epístolas. Eu me lembro de uma, por exemplo, em João 14, aquelas lembradas palavras de Jesus, quando disse para os seus discípulos: vós sois os meus amigos, vírgula. E aqui vem o requisito, a exigência. Se fizerdes o que eu vos ordeno. Amém. Então, irmãos, não é apenas cantar que sou amigo de Jesus. Há por aí um hino que diz assim, amigo de Jesus. Jesus é o meu amigo. Pronto, sim, mas vamos ver como está a nossa obediência. Porque a amizade dele conosco e a nossa com ele depende estritamente da obediência. Amém? Temos também aquela declaração de Tiago, muito forte,
no capítulo 2, eu vou recomendar a leitura do capítulo 2 de Tiago. Há quem disse que Tiago é um pequeno evangelho. Eu concordo. A epístola, a breve, a curta epístola de Tiago, peço desculpa, é um evangelho resumido, sim? E ele no capítulo 2, falando desta fé, da qual estamos a falar, diz que a fé sem obras, e é claro, fala de obras de obediência, é o que, irmãos? É morta, sim? É uma declaração forte. É dizer, é uma fé que está pendurada do nada, que está no ar, pronto, que não tem qualquer alicerce, sustento. É uma fé vazia, sem qualquer sentido. Se não vai acompanhada de obras de obediência, como falamos cotidianamente, não presta. É uma fé que não presta. Ajuda-nos, Senhor. Devemos acompanhar a fé com uma aceitação completa da palavra de Deus. O que significa que não temos qualquer conflito com a Bíblia, que não há uma só passagem da Bíblia que nos repreende, que nos incomoda, como acontece às vezes quando bem sabemos que estamos a desobedecer e não queremos ouvir essa passagem, não queremos ler aquilo, porque sabemos que algo não bate certo conosco perante essa luz que surge da palavra de Deus. Aceitação completa da palavra, um compromisso completo com a palavra e uma obediência completa à palavra de Deus. Glória ao Senhor. Isto, irmãos, irá salvar-nos, como estamos a falar, e não apenas falamos de um futuro, quando o Senhor levar a sua igreja ou quiser levar a qualquer um de nós. Isto também irá poupar-nos imensos problemas aqui. Eu poderia colocar tantos exemplos, irmãos, de coisas que nos acontecem. Vamos falar não dos que estão fora da igreja, mas dos filhos de Deus, dos cristãos, de nós, os membros do corpo de Cristo. Tantas coisas, irmãos, que são desnecessárias, que nem Deus deseja que nos aconteçam, nem nós queremos que nos aconteçam mesmo, mas fazemos tudo para que aconteçam. Vamos colocar um exemplo. O irmão Pablo e a irmã Ruth falaram disto na vigília. E eu agradeci a eles por isso. Falaram dos dízimos, de pagar os dízimos. É bíblico? É. É ordem de Deus? Claro que é. E o que acontece quando não o fazemos, irmãos? Estamos a desobedecer a palavra de Deus. E aí é que começam os problemas. Começam as complicações, começam a surgir despesas não previstas, começam a existir conflitos no emprego, na casa, muitas coisas absolutamente evitáveis. Tiago fala, por exemplo, em fazer fugir o diabo. Outro exemplo. No anterior eu estava a falar do devorador, né, que fala Malaquias. Neste caso, Tiago fala diretamente do diabo. Aquele outro talvez é um demônio enviado por Satanás. Neste caso é o próprio diabo. Que o Senhor o repreenda. E Tiago diz no versículo 19 que há uma maneira de fazer com que ele fuja das nossas vidas, que ele não tenha qualquer influência, qualquer participação, qualquer direito sobre nós, e é submetendo-nos a Deus. Sim, assim diz, sim? Submetei-vos, pois, a Deus, e Ele fugirá de vós. Amém? Então, irmãos, isto que estamos a falar é muito importante porque não apenas aplica a salvação como
um conceito alheio, longínquo, num futuro, no céu. Aplica também para a nossa vida diária. Precisamos desta fé salvadora para todos os aspectos da nossa vida. E, como digo, poderíamos colocar muitos exemplos, mas acho que com estes dois que eu coloquei já é suficiente para entendermos que precisamos da fé. Temos a interessante história de Abraão. Quantos conhecem? Abraão é a personagem bíblica da qual mais se fala no Velho Testamento. A maior parte do livro de Gênesis está dedicada a ele, a Abraão. Um bocado ao seu filho Isaac e ao seu neto Jacob, mas a maior parte está dedicada a Abraão. E ele é chamado, e com razão, pelo povo de Israel e até por nós, a igreja, o pai da fé. Quantos tinham ouvido falar de Abraão como o pai da fé? Fé é do que estamos a falar aqui, por isso escolhemos Abraão como um exemplo. Porque diz a Bíblia, por exemplo, em Hebreus 11, onde Abraão é nomeado pelo escritor, também pela parte do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, é colocado também Abraão como um exemplo. Nestas cartas e em outras, fala-se em que Abraão foi honrado, foi abençoado. Paulo diz justificado, termo do qual falamos no domingo. Por quê, irmãos? Ou por meio de quê? Ou através de quê? Da fé. Da fé. E a seguir, o escritor esclarece, explica que Deus honrou a fé de Abraão pela sua obediência. Ou seja, não foi que Abraão escreveu uma canção para dizer, para declarar, para proclamar a sua fé. Não. Pois talvez o fez, não sei. Não está registrado na Bíblia. Mas o que sim está registrado é que aquilo que Deus lhe ordenou fazer, Abraão o fez. E isso é chamado fé. Amém? O que é fé, irmãos? É fazer o que Deus diz que façamos. Por outras palavras, fé é obediência. Obediência. Se lembram daquele exemplo de Abraão oferecendo o seu próprio filho em sacrifício, irmãos? Quantos se lembram? Aleluia. Deus lhe ordenou, dá-me o teu filho, entrega-me o teu filho. E depois Deus o parou, né? Não, Abraão. Eis um cordeiro aqui para oferecer-me. Deus não ia aceitar aquilo, né? Mas ele provou, sim? Ele testou a fé de Abraão dessa maneira. E Abraão aprovou o teste. Amém? Quantos sabem de que tipo de teste estamos a falar aqui? Há muitos testes que Deus põe, né, na nossa vida. Situações X nas que precisamos mesmo, irmãos, ter fé para conseguir aprovar esse teste. E por que é importante aprová-lo? Porque, no contrário, caso contrário, vamos ter que voltar a dar esse teste. 1, 2, 3, muitas vezes, até aprová-lo mesmo. Pronto, vou sair desse assunto, irmãos, e vou colocar outro exemplo que também acho que é muito importante e tem uma relação estreita com salvação. Quantos se lembram do dia em que Israel saiu do Egito? Sabemos que aconteceram 9 pragas antes disso. Mas nessa última ocasião, Deus enviou a praga da morte, literalmente um anjo da morte, para que passasse por Egito e matasse a todos os primogênitos da nação. Mas para Israel houve uma ordem, ir a aplicar sangue de cordeiro nas ombreiras das portas, nos marcos das portas, sim, das suas casas, para que aquele anjo da morte não entrasse e não matasse os primogênitos de Israel.
estamos a falar de fé e obediência. Vamos fazer uma suposição, irmãos. Se os israelitas tivessem dito: pronto, nós acreditamos em Deus, já temos visto as 9 pragas anteriores, a praga das águas vermelhas, a praga das moscas, etc. Nós acreditamos. E depois de dizer isso, iam deitar-se, irmãos, assim, sem fazer sacrifício de cordeiros, nem aplicar o sangue. O que teria acontecido, irmãos? É lógico, né? Também os seus primogênitos tivessem morrido. Porque não alcança, não é suficiente com crer, com ter fé, entre aspas, sim? Há que obedecer e fazer aquilo que Deus diz. Novamente dizer que para sermos salvos, para qualquer pessoa ser salva e ser levada com Cristo, precisa ter uma fé salvadora. Em espanhol se diz fé salvífica, sim? E esta fé, da qual nos fala Hebreus 11, eu já recomendei Tiago 2, agora vou recomendar Hebreus 11. Escrevam isso, por favor, irmãos, estudem o capítulo 11 de Hebreus. Essa fé, irmãos, deve converter-se num estilo de vida. Da mesma maneira que uma criança acostuma-se a desobedecer porque os pais não corrigem, porque nunca aplicam um castigo quando ela desobedece, e ela pouco a pouco converte-se numa pessoa desobediente, depois se faz adulta e continua a viver assim. Nós, cristãos, precisamos aprender obediência. Quantos se lembram desta expressão? É bíblica, né? Aprender obediência. Onde é que isso é dito? No livro de Hebreus. No livro de Hebreus. E diz que ainda que mesmo Jesus aprendeu obediência pelo que padeceu. Através do sofrimento, através dos seus padecimentos, nomeadamente na cruz do Calvário, ele aprendeu obediência, porque a obediência não é algo que vem no pacote humano. Ela não é parte da nossa natureza. Nós temos que aprendê-la. E a palavra de Deus, o Evangelho, nos ensina como obedecer. Amém? É tendo fé em Deus, de que Ele sabe o que faz, de que se Ele diz algo, é por algo, que se Ele ordena algo, tem uma razão, embora nós não entendamos, mas sempre ao obediente as coisas vão correr-lhe muito melhor do que ao desobediente. Quantos sabem do que eu estou a falar? Sim, irmãos, porque a fé que salva não é apenas um conhecimento, que também é, não é apenas uma proclamação verbal ou um conceito mental. É um estilo de vida. Todos nesta noite digam um estilo de vida. Não é somente uma condição ou uma posição mental, intelectual. É realmente, irmãos, uma maneira de viver, uma maneira de fazer as coisas. Sim? A maneira certa, a maneira de Deus. Sim? Então, tendo falado já de que a salvação é futura, mas também é presente nesse sentido, que não apenas somos aspirantes a uma salvação, candidatos a uma salvação um dia, mas também que vivemos esta salvação como um estilo de vida por meio da fé, por meio da obediência. Temos que dizer também que fé mais obediência vão produzir santidade, que é o nosso seguinte tema. Não esqueçam isto, irmãos. Sim? Temos falado da palavra, temos falado da unicidade de Deus, de Jesus Cristo, da sua obra. Agora estamos a falar de salvação, que é o primeiro degrau, sim, no caminho ascendente para chegar ao céu, salvação, sim, pelo batismo. Depois vamos falar do batismo,
etc. Mas o que vem a seguir? Santidade. O produto desta soma de fé e obediência é a santidade. Mostra-me um cristão obediente e eu te mostrarei um cristão santo. É o que é, irmãos. Porque a fé e a obediência à palavra de Deus nos afastam do pecado automaticamente. Sim? Nos cuidam, nos poupam, nos libertam, nos escondem, diz o apóstolo Paulo, do pecado. Sim? Somos feitos invisíveis para ele. E o pecado, como sabemos, é o nosso pior inimigo, né? Está dentro de nós, é parte da nossa natureza. A fé faz com que nós desenvolvamos uma imunidade. A obediência faz com que nós nos tornemos imunes à doença do pecado. E a fé que salva, a fé que nos faz obedientes, é a que nos conduz ao batismo, é a que nos faz candidatos para receber o batismo do Espírito Santo. Numa ocasião, eu falei para uma pessoa que me perguntou por que não consigo receber o Espírito Santo. Eu já estou batizado, eu venho à igreja com frequência, assisto, por que não recebo o Espírito Santo? E eu conhecia algumas coisinhas que aquele irmão fazia, então fui muito sincero e lhe disse: pronto, é porque ainda não estás totalmente arrependido. Amém? Porque o batismo do Espírito Santo, do qual vamos falar em 2 semanas, é resultado do arrependimento sincero. E o arrependimento sincero é resultado da fé. De facto, numa das lições de Discipulado 1, a qual fala de fé e arrependimento, diz que é a mesma moeda, assim como a moeda que tem duas faces, duas caras. Fé e arrependimento são as duas faces da mesma moeda. E o que é arrependimento, irmãos? Novamente, é um estilo de vida. Já falamos nisto muitas vezes. Arrependimento não é um acontecimento, um evento, um sucesso. É um processo pelo qual vivemos, andamos em obediência e vivimos em santidade. Amém. Quantos dizem amém nesta noite? Glória ao Senhor. Eu vou concluir, irmãos, já porque o tempo avançou muito, e vou resumir tudo o que tenho dito até agora e deixar aberto o assunto para o próximo serviço. É pela fé, é por esta fé salvadora que nos arrependemos do pecado, é por meio desta fé que conseguimos obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, incluído o mandamento de sermos batizados no nome de Jesus. Este foi um mandamento deixado por Cristo. É por esta fé que recebemos o Espírito Santo. Deus nunca irá dar o Espírito Santo a quem não acredita. Precisamos fé para receber o Espírito Santo. E é por esta fé que um dia, Deus nos ajude para que seja em breve, vamos conseguir ser como Cristo. Quantos querem ser como Cristo? Sim, porque esta fé nos transforma, esta fé nos muda inteiramente. Irmãos, glória a Deus. Haveria muito mais para dizer, mas vamos deixar aqui. Eu sempre prefiro que a gente fique com fome e não que diga, eu não quero nunca mais. Aleluia. Prefiro que voltem os irmãos na próxima quarta, né? Glória ao Senhor. Por que não levantamos as nossas mãos, irmãos, nesta noite e pedimos fé ao nosso Deus? Alguém que possa dizê-lo aí na sua casa: Senhor, dá-me fé. Senhor, dá-nos fé. Senhor, dá-lhe fé à tua igreja.
nesta noite. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que sem fé, pronto, não há nada. É impossível avançarmos, é impossível agradar-te. E é claro, é impossível receber salvação. Portanto, mais uma vez, te pedimos, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Se há aqui alguém, Senhor, que tem tido luta, que tem tido dúvidas, fraqueza, que até mesmo tem pensado em recuar, Senhor, em voltar para trás, ajuda-lhe nesta noite. Ó Senhor, a tua palavra diz que tu és o autor e também o consumidor da fé. Que tu, Senhor, tens feito isto, tens preparado essa fé como um presente para nós. E que somente tu, Senhor, o podes otorgar, a podes colocar na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. São dias difíceis, são dias de provações, são dias em que a ciência se tem aumentado muito, tal e como tu o tinhas dito. Há muito engano, Senhor, há muita falsidade, há muita apostasia, Senhor, que é o tipo de engano mais perigoso de todos. Precisamos mesmo desta fé, da tua fé, Senhor. Põe fé nos nossos corações. Uma fé à prova de tentações, à prova de fraquezas e debilidades, à prova de enganos, de qualquer armadilha do inimigo. Tu o repreendas nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos amadurecer, aperfeiçoar, Senhor, nas nossas vidas a obediência, que é a maior evidência dessa fé, que é o fruto dessa fé. Que a nossa vida inteira, Senhor, possa ser caracterizada por obediência à tua palavra, por obediência ao teu Santo Espírito, à tua direção, Senhor. Aleluia. Como em uma ocasião disse um conhecido pregador, Senhor, que um bom nome, um bom título para nós cristãos poderia ter sido obedecedores. Aleluia. Que o mundo nos conheça por essa qualidade, Senhor, de obedecedores, de homens e mulheres que vivem em obediência à tua palavra, Senhor, que sujeitam a sua vida, as suas decisões, os seus planos, os seus pensamentos, as suas palavras, tudo à tua palavra, Senhor, que temem a tua palavra e, portanto, Senhor, nem se atrevem a desobedecer. Ajuda-nos, Senhor. Temos dito antes que a salvação não é por obras, mas hoje temos avançado e visto que se não tivermos obras, essa fé é morta. Não faz qualquer sentido, Senhor. No nome de Jesus pedimos nesta noite, mais uma vez, que acrescentes a nossa fé, por meio da qual, Senhor, vamos conseguir herdar todas as tuas promessas, incluída a maior delas, que é, Senhor, a nossa cidadania eterna no teu reino. No nome de Jesus. E nesta noite, Senhor, também pedimos fé para aqueles que estão a atravessar um processo de doença. Sabemos, Senhor, que nesses momentos em que o nosso corpo não se sente bem, é difícil crer. Às vezes, Senhor, perdemos o ânimo, perdemos o entusiasmo, simplesmente porque o nosso corpo está a sofrer dor, Senhor, está fraco, não é capaz de deixar a cama, não é capaz de ir para o emprego, para o trabalho. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, que estão numa situação assim.
Talvez há aqui, Senhor, um irmão ou uma irmã que tenha estado doente já por vários dias, talvez por semanas, talvez por meses. Talvez já nem se atreve a falar da sua doença, Senhor. Sente medo, ou sente vergonha, ou ansiedade. A sua fé, Senhor, está a ser colocada sob provação. Assim como a fé de Lot, quando perdeu tudo. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos teus filhos. Ajuda-nos. Muda, Senhor, qualquer pensamento de incredulidade. Troca-o, Senhor, por pensamentos de fé e obediência. Muda, Senhor Jesus, pensamentos no sentido de desistir, de olhar para trás, de duvidar de ti, das tuas promessas, por pensamentos positivos, Senhor, de confiança, de entrega, de compromisso. Nós sabemos, Senhor, que tu não tens desistido de nós, que tu não te cansas de nós. Não permitas, pois, que nós nos cansemos de ti, do teu caminho, que é verdade, Senhor, às vezes é estreito mesmo. Aleluia. Esta caminhada, Senhor, nem sempre é fácil, mas tu estás conosco, tu estás com o teu povo. Ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda os teus filhos, ajuda-me, Senhor, no nome de Jesus. O peço nesta noite, o pedimos, Jesus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vou deixar os irmãos um instante para que desfrutem mais um minuto da presença de Deus. Receba fé nesta noite, meu irmão. Receba fé, minha irmã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Alguém diga: recebo fé, recebo forças do alto. Sim, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aqui está o Senhor, irmãos. Aqui está Ele, o doador da fé. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A tua presença, Senhor, pode-se sentir no ambiente da tua igreja. Tu és incomparável, Senhor. Incomparável, Deus. Nada me podrá separar de tu amor. Nada me podrá separar de tu amor. Nada me podrá separar de ti. Precioso Padre, no dejaré de confiar en ti, no dejaré de esperar en ti, no dejaré de mirar a tu rostro. Los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros fueron avergonzados. Alguém receba cura nesta noite. Alguém receba libertação.
a quem receba consolo, ánimo. Inagotable es tu compasión, tus misericordias nuevas son, tu bendición me enriquece.